IBFC. Então, olha só. Fragmento de texto. Como eu falei para vocês, tipologia textual, ela está presente aí em todas as bancas. Seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Olha só, cuidado para não confundir com contar uma história. Ó, quando eu digo seu Manel, seu Manel pegava muitos objetos e colocava na sua carroça quando ele conheceu Maria e depois se casou. Isso é uma história. Quando eu conto algo sobre uma pessoa, quando eu conto a profissão daquela pessoa, quando eu conto características daquela pessoa, eu estou fazendo, na verdade, uma descrição. Então, muito cuidado. Quando eu digo assim, Mateus era o único professor disponível naquele dia, eu não estou contando uma história, eu estou descrevendo as minhas características, no caso, tá? Seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também era o único carroceiro que eu conhecia. A gente já começa a criar uma imagem de um cara carroceiro. Quando você cria uma imagem de alguma coisa, você está fazendo o quê? Uma descrição de um personagem, no caso, que é o seu Manel. Muita gente errou, colocou narração, não é narração, tá? Vamos lá para a questão de número 16. É claro que eu também não pensava na malvadeza. Ó, isso tem que ser automático. Ele vai perguntar aí, ó, tem um período composto em que a segunda oração exerce a função sintática de quê? Professor, como é que eu sei onde é a primeira oração e onde é a segunda oração? O primeiro verbo é a primeira oração. Então, é claro, aqui é a primeira oração. Que eu também... Aí a gente tem esse que. Sempre que aparecer um que, a gente vai tentar trocar por isso ou por qual. É claro, isso. Deu certo? Deu. Então, aqui a gente tem um isso. É claro, isso. Então, toda essa oração, vocês lembram que quando a gente troca por isso, é porque a gente vai dizer que a oração ela é subordinada, substantiva. Quando troca por isso, ela é substantiva. Quando troca por qual, ela é adjetiva. Beleza. Vamos voltar para anotar isso aí no nosso bisuzinho? A gente colocou o bisuzinho aqui, não foi? Para preencher, ó. Quando troca por isso, a oração que se forma é uma oração subordinada substantiva. É automático. Ó, esse que aqui, ó, toda essa oração aqui, ó, oração subordinada substantiva. Quando troca por qual, a oração também é subordinada, só que ela é adjetiva, ó. Então, toda essa oração aqui, ela já é oração subordinada adjetiva. Tá, vamos voltar lá para a nossa questão. Aí, eu vou repetir a frase. A frase agora ficou resumida. Por quê? Porque eu troquei por isso. A frase ficou assim, ó. É claro, isso. A frase que a banca quer saber a função sintática é a frase que está resumida com isso. Quando eu pergunto função sintática, eu estou querendo saber o quê? Estou querendo saber se é sujeito, se é objeto direto, se é predicativo do sujeito. Então, primeiro eu tenho que organizar a frase. E é claro isso. O que é claro? Isso, né? Então, bora organizar. Bora organizar. Isso é claro. E a banca quer saber qual é a função do isso. Que é claro? Isso. Então, isso é o nosso sujeito. Como é que eu sei quem é o sujeito? Faz a perguntinha ao verbo. Que ou quem? Que é claro? Isso. Gabarito, então, letra D. Isso é o sujeito. Isso é a nossa oração subordinada substantiva. Tudo que vem depois do que? No caso, seria oração subordinada substantiva subjetiva, né? Que quando tem função de sujeito. Só para relembrar aí. Questão de número 17. Olha só. Ele não tem muita escolha. Considere a concordância do vocábulo muita e em seguida analise a alternativa que apresenta também um exemplo correto de concordância. Olha só. Quando o termo concordância nominal, bizu aí geral. Quando eu tenho qualquer termo, e esse termo está se referindo a um substantivo, esse termo concorda. Se não estiver se referindo a substantivo, professor, aí fica invariável. Olha, livros não é um substantivo? Então, eles adquiriram bastantes livros. Professor, fica bastantes no plural.
Fica bastantes no plural. Ora, se fosse muito, não ficaria muitos livros? Então, pronto, bastantes livros também no plural, porque eu estou me referindo a um substantivo. Vamos ver outro exemplo, ó. Linhas não é um substantivo? É. Então, aqui ele escreveu poucas linhas, porque estou me referindo a um substantivo. Agora eu vou mudar a cor, porque aqui eu não tenho mais substantivo. Eu tenho adjetivo. Quando tem adjetivo, não concorda. Então, aqui, ó, deixou muito nervosa. Ninguém aqui vai colocar muita nervosa, né? Não, fica muito nervosa. O termo fica invariável, né? O termo fica invariável. Então, aqui está correto. Agora, ela saiu meia zangada? Não, porque aqui não é substantivo para eu concordar, é adjetivo. Zangada é uma característica. Então, eu vou dizer que ela saiu meio zangada. O que seria uma meia zangada? Meia zangada seria isso aqui, ó. Uma meia zangada, tá? Então não pode concordar por esse motivo, porque senão vira um substantivo o nome, tá? Então a gente vai dizer que só concorda se estiver se referindo a um substantivo. Deixa eu voltar aqui. Gabarito, então, o único que está correto é a letra D. Isso caiu no concurso dos Correios. Vamos lá para a questão de número 18. O segundo parágrafo foi introduzido por uma comparação entre o carroceiro e o jumento. Na relação entre as partes do texto, a gente vê isso daí, relação entre partes do texto, também na banca Selecon, né? Parte do texto. Assinale a alternativa que apresenta o termo que explicita uma comparação. Quando eu digo assim, fragmentar lá em cima. Feito um pai de família sem opção de sustento, o jumento era condenado a sustentar um peso que não era seu. Quando eu digo isso, eu quero dizer como um pai de família, igual a um pai de família, sem opção de sustento. Então, o que está comparando é essa palavrinha aqui, feito, gabarito, letra C. Questão de número 19, a nossa última aí da banca IBFC, que depois é só certo e errado, e a gente faz rapidinho e finaliza. Ao afirmar que ele não tem muita escolha de sustento, assinale a alternativa que apresenta a percepção, o sentido daquela situação. Então vamos analisar. O carroceiro não tem muita escolha de sustento. Se ele não tem muita escolha, quer dizer que ele não tem opção. Ele não tem escolha. Então ele não tem opção. Isso daí indica fraqueza? Indica indecisão. Como que pode indicar indecisão se ele não tem nem com o que escolher? Ele só tem uma escolha, na verdade. Ele não tem muita escolha. Imparcialidade é você não colocar a sua opinião, é você ficar em cima do muro, é você ser imparcial. Quando eu digo que ele não tem muita escolha, é porque ele não tem opção. Se ele não tem opção, ele tem uma limitação. As escolhas dele são limitadas, são reduzidas. Então, gabarito, letra A. A gente faz apenas pela interpretação aí do fragmento. Mas pelo texto, dava para responder com mais clareza, porque eu coloquei só